Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução que o professor nos fez. Como o professor indica, nós somos do mestrado de Gestão do Território da FCSH e vimos apresentar-vos os nossos trabalhos finais, que no fundo passam por um barómetro de sustentabilidade na ótica de uma proposta de observatório municipal. Portanto, dando início à apresentação, o nosso plano de trabalho vai estar estruturado em dois momentos. Um onde vamos fazer sendo também o primeiro grupo, vamos fazer um enquadramento do porquê falar de cidades, qual é a importância do tema, de onde vem esta questão do barómetro, e num segundo tempo vamos falar precisamente do barómetro em si, ou seja, do grosso do trabalho, onde explicamos a sua operacionalização, metodologia da construção do mesmo, o pequeno enquadramento claro dos territórios que foram analisados e uma discussão final. Portanto, porquê é que importa falar de cidades? Porque é nelas que se concentra o 80% do consumo de energia de materiais, por exemplo, 70% das emissões de CO2 também têm origem nas cidades, 80% do PIB mundial é produzido nas cidades e 55% da população vive em centros urbanos. E a perspectiva para estes dados são que continuam a aumentar, como por exemplo 70% da população, segundo a OCDE, vai residir em centros urbanos. Portanto, as cidades têm um grande peso, não só na arquitetura mundial, mas em toda a sua conjuntura. Passando para uma realidade mais nacional, o que é que aconteceu no nosso território? O território português, até há pouco tempo, foi marcado por uma constante construção e infraestruturação do país. E em 2015 chegou-se a uma conclusão que tínhamos que passar para um novo momento. E esse novo momento passa precisamente pela gestão de recursos e pelo conhecimento do que foi feito e do que existe. Para quê? Numa ótica de tornar o território mais resiliente, adaptá-lo às posições e às dinâmicas de globalização, choques, nomeadamente, desenvolver um modelo sustentável e conter os perímetros urbanos também numa perspectiva de escala. Portanto, para isso foram desenvolvidos acordos e parcerias que passam sobretudo, neste caso, das cidades sustentáveis, que iniciaram-se com a Europa 2020, Portugal 2020, e a posteriori é importante adicionar este porque não está diretamente relacionado com os anteriores, mas também foi em 2015 foi aprovado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, onde precisamente um dos ODS, o 11º, são as cidades e as comunidades sustentáveis. Portanto, fazendo este preâmbulo, é aqui que nasce a estratégia das cidades sustentáveis, que tem como visão tornar as cidades, responder às habilidades e às necessidades de estruturação urbana do território, e atuar no sentido de fortalecer e consolidar uma visão de desenvolvimento territorial. O que isto significa? Eles pretendem criar cidades mais prósperas, resilientes, saudáveis, justas, inclusivas e conectadas. Como é que eles pretendem fazer isso? Como é que a estratégia, pretende fazer isso? Através de uma estruturação urbana do território, envolvimento ativo, conhecimento do território, capacitação coletiva, territorialização das políticas públicas e uma coordenação de todos os agentes de forma horizontal e vertical. O plano estrutura, então, 4 estratégias fundamentais para esta arquitetura. Inteligência e conectividade, sustentabilidade, eficiência, inclusão capital e territorialização e governança, que por sua vez se subdividem nestes vários pontos. Ora, a construção, o objetivo final, a operacionalização, passa por criar desenvolvimento sustentável que vise melhorar a qualidade de vida das populações nas cidades. Para isso, é necessário o financiamento a políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável, a criação de um espaço de discussão, que nomeadamente foi feita através da criação do Fórum de Cidades Sustentáveis, a criação de um barómetro e do índice de sustentabilidade urbana, de forma a poder comparar o território e as várias políticas sobre o mesmo, e por fim a promoção das redes e de plataformas de conhecimento. Portanto, o nosso trabalho vai incidir precisamente nesta questão do barómetro, a forma como vamos nós avaliar as políticas e as decisões tomadas sobre o território. Falando um pouco então do barómetro e da parte prática em si. Este barómetro foi desenvolvido com base no benchmarking de cada um dos municípios, para se aplicar uma escala de desempenho que também...
para-se aplicar uma escala de desempenho também a cada um dos municípios e o resultado final foi um índice de sustentabilidade urbana. A proposta de metodologia que estava no documento era esta, aqui a seguinte, da imagem da esquerda. Nós resolvemos traduzir os domínios nos próprios eixos que estariam no documento e os descritores em indicadores que os fomos recolher em bases estatísticas, essencialmente. Portanto, dividindo o que fomos utilizar e as suas devidas ponderações, no eixo número 1 temos população residente trabalhador, ou seja, a população residente no município que trabalha nesse mesmo município, economia verde, aquilo que é gasto em economia verde per capita, o acesso à internet em pontos fixos. No eixo número 2, produção de resíduos urbanos, consumo de água, de eletricidade a nível doméstico e acesso à habitação social. No eixo número 3, acesso à habitação, ensino obrigatório, oferta de emprego, património cultural, acesso ao ensino, à cultura e à saúde. E no eixo número 4, despesa em investigação per capita e oferta de ensino. Cada um destes eixos teve a seguinte ponderação: 20%, 35% no eixo número 2 e número 3 e 10% no eixo número 4. Os municípios de estudo, neste caso, foi a Zambuja, Loures, Lisboa e Oeiras. E falando agora dos resultados, aquilo que conseguimos extrair deste barómetro que construímos. Tendo em conta o eixo número 1, nós podemos ver que predominantemente o resultado é mau e médio. Isto porquê? Devido aos dados serem muito esparsos, tendo em conta ou o território ou a população residente nas subsecções estatísticas, que foi a base de cálculo que utilizámos. Mas, contudo, em Lisboa os resultados acabam por ser mais positivos, porque, lá está, é onde existe mais investimento e mais infraestrutura, ou seja, onde acaba por estar mais centralizado o investimento e a infraestruturação aplicado ao território e à população residente. De salientar, por exemplo, em Loures, no indicador de população residente que trabalha no município de residência, destacamos, por exemplo, o polo do mercado abastecedor da região de Lisboa, que concentra muitos trabalhadores que residem no município de Loures. E também algumas fábricas que existem, porque Loures também tem polos industriais ainda bastante compostos. Tendo em conta os restantes indicadores, foi o que já referi. Tendo em conta acesso à internet ou despesa em economia verde, os resultados acabam por ser muito mais positivos em Lisboa. No eixo número 2, vai acontecer muito em todos os nossos eixos. Nós denotamos que este polo aqui corresponde ao aeroporto, e nós achámos estranho à partida, e então concluímos que também na subsecção estatística do aeroporto também está aglomerado alguns bairros sociais com bastante densidade populacional, e daí ter dado o resultado de sermos extremamente positivos naquela subsecção. Também apanha nesta secção aqui, desculpa interromper, apanha boa parte alta de Lisboa, e na subsecção estatística considera toda esta área como... Exatamente. Com essa população não faz a diferenciação na área. Portanto, como apanha o aeroporto ainda uma grande e ainda área, vai criar esta mancha aqui, que no fundo é falsa, mas é por causa desse motivo. Também salientamos o mesmo tipo de ocorrência para a Zambuja, e também achámos estranho, mas ali também concentra-se, por exemplo, o estabelecimento prisional de Alcoentre e fortes aglomerados urbanos devido ao nó de acesso ao IC2 com a Nacional 1. Falando também, por exemplo, em relação ao eixo número 2, no indicador de habitação social, este polo aqui, que é perto de Monsanto, também achámos estranho, mas teve influência devido a um bairro prisional de trabalhadores da cadeia de Monsanto. Relativamente ao eixo número 3, inclusão e capital humano, foi o nosso eixo mais completo em termos de indicadores.
pronto, entre eles o acesso à habitação e o ensino obrigatório, pelo menos o obrigatório acima do 12º, ou seja, contemplava também pós-secundário e ensino superior. Da mesma forma, os resultados acabam por ser muito mais positivos em Lisboa. Isto foi transversal até chegarmos ao output final. Com as mesmas ocorrências, aqui aparece este polo, que é onde está digamos, o centro histórico da Azambuja e faz ali fronteira com o Carregado, portanto são aglomerados urbanos, ou seja, os resultados foram transversais à aglomeração urbana que existe no território. No resultado do eixo número 4, onde destacamos a despesa em investigação e escolas, acesso às escolas, salientamos também o mesmo tipo de resultados. Outra vez aparece ali aquele polo do aeroporto e algo que me esqueci de ir referindo, em Loures também, por exemplo, polos urbanos como Santo Antônio dos Cavaleiros ou Torres da Bela Vista também têm resultados sempre um pouco mais positivos, mas não o suficiente para chegar ao resultado de bom ou muito bom. Esses resultados só foram possíveis em Lisboa. Podes. Falando do resultado final, digamos assim, ou seja, o cruzamento com aquelas ponderações que referi anteriormente de todos os eixos, o resultado final foi este, ou seja, nós destacamos claramente Lisboa. Era expectável que isto pudesse acontecer para nós à partida neste trabalho, com os devidos polos que já fomos indicando, cada um com a sua influência. Lisboa é transversal todo o território, Oeiras segue também os aglomerados urbanos, a mesma coisa com Loures, aqui a influência do Marle e da zona industrial de Loures, e na Azambuja aquelas subsecções onde tem mais peso populacional, porque não acontece com o restante território da Azambuja, ou seja, aqueles resultados acabam por ser mais fortes naquelas zonas. E pronto, e foi isto. Obrigado. Sim e não. Sim, porque em Lisboa era totalmente expectável, saberíamos que isso iria acontecer, porque quer queiramos, quer não, estamos a falar de dados de 2011 e se agora ainda temos alguma centralização de investimentos e de infraestruturas, em 2011 é uma diferença de 10 anos, mas muito mais isso estava assente. Mas, por exemplo, esperávamos resultados mais positivos para Oeiras, essencialmente devido a esta questão do investimento. Para Loures esperávamos também outro tipo de resultados e é curioso, para a Zambuja, como acaba por ser uma zona periférica, não esperávamos sequer apanhar polos de desempenho médio, mas isto acontece em alguns exemplos. Eu saliento o capital humano de escolaridade obrigatória, pelo menos, onde a Zambuja teve uma densidade maior do que Loures, por exemplo. Ou seja, o que quer dizer que a Zambuja, este cálculo foi feito à população residente, a Zambuja tem uma densidade maior de população que tem o 12º ano ou mais do que Loures. Isto não querendo estar a estigmatizar, mas talvez Loures é uma zona, um polo suburbano que agrega muitas áreas de génese ilegal, de áreas de génese ilegal. Poderá ser uma das respostas, mas não podemos também estar a dizer isto aqui com toda a clareza. Sim, também para completar, entre a questão de que, tal como Oeiras já foi mais e Loures ainda o é uma zona que nós, como nós referimos, de dormitório, onde a população se desloca para descansar e desloca a Lisboa para
para trabalhar, enquanto que a Zambuja já está afastada o suficiente da periferia para ter uma consolidação diferente da população que aí reside. Só dizer mais uma coisa. Por exemplo, Loures acaba por ter muita influência no eixo número 2, onde fomos buscar os consumos de água e de eletricidade e a produção de resíduos urbanos, porque lá está, é uma área muito grande e com alguma população e acabou por ter influência nesse aspecto, mas não o suficiente para ter melhores resultados no desempenho global do nosso indicador. Tu, na altura do contexto, disseste que havia um desenvolvimento do paradigma de desenvolvimento de cada cidade em 2015. Porquê 2015? Foi a data que saiu a resolução do Conselho de Ministros, que aprovou precisamente... Obrigado. Aprovou precisamente o documento estratégico para o desenvolvimento das cidades sustentáveis. Portanto, estava muito para trás dados. Aqui. Em 2015 que surgiu, a proposta já vem de antes, claro, mas foi aprovada em 2015 e é nessa altura que sai este documento e é Cidades Sustentáveis 2020 porque é no horizonte temporal também do programa do Governo, lá está, e de acordo também com as diretivas europeias da Europa 2020 e Portugal 2020. Uma questão interessante até nesse aspecto é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, saíram a posteriori. Portanto, nós não vemos muito o reflexo... Foi em 2015? Também foi em 2015, mas o documento foi aprovado primeiro, posso estar enganado, acho que não, mas acho que primeiro saiu as cidades sustentáveis, a saíram em simultâneo, então não se, como saíram em simultâneo não se reflete muito a discussão das ODS dentro do documento estratégico das cidades sustentáveis. No entanto, está claro que há sempre pontos em que se vão cruzando. E, por exemplo, a nível de avaliação de desenvolvimento sustentável, a proposta de barómetro que nós utilizámos e a proposta que vem nas cidades sustentáveis já não é propriamente aquela que é usada, como por exemplo foi usada no Porto em 2015 para criarem foram a primeira cidade a criar um benchmark de desenvolvimento sustentável. Já não foi com base nos indicadores, nem na proposta de indicadores das cidades sustentáveis, mas sim numa proposta de indicadores de ODS, de WIOS 37, qualquer coisa, peço desculpa, não lembro o nome, mas também é algo interessante que nos preparámos com o trabalho. No entanto, como o nosso trabalho se debruçava sobre o documento estratégico, optámos pela metodologia desse mesmo documento. Então agora passando mais para a parte do desenvolvimento mesmo dos indicadores, as ponderações, como é que vocês escolheram aquelas ponderações? As ponderações foram... Nós entendemos que dentro de cada eixo, ou seja, do output de cada eixo, nós atribuímos uma ponderação igual para cada um dos indicadores. Dentro de cada eixo, sim. Dentro de cada eixo. Mas depois? Depois, no geral, no indicador global, nós acabámos por dar ponderações tendo em conta o peso de cada eixo, daquilo que lemos dentro do documento e dos indicadores que encontramos e basicamente daquilo que achámos que seria de maior atribuição face aos outros eixos. Ou seja, acabámos por dar a mesma ponderação ao eixo número 3, ao 2 e 3, porque era onde se concentravam mais dados e também foram os eixos que nós achámos que tinham mais peso comparativamente com os outros. O eixo número 4, territorialização e governança, também demos menos. E isso aconteceu também precisamente por causa da própria arquitetura que nós, da concepção destes indicadores. Ora, na base nós estávamos a usar dados, e foi algo que também podíamos ter referido, os dados que usámos são referentes todos a 2011. Todos estes indicadores são referentes a 2011. Porquê? Porque a base do trabalho que depois serviu para esta criação, esta territorialização, foi a BGRI. E, infelizmente, apesar dos censos já terem sido feitos, a BGRI ainda não está, para 2021 ainda não está... Não tem informação disponível. E, por exemplo, há um dado que nós íamos deixar esse pormenor para o relatório, mas também importa referir, que era o da acesso à internet, não é? Sim.
é referente a 2011. Porquê? Não havia para 2011. 2012, peço desculpa. E não havia para 2011. Portanto, por um ano fizemos uma aproximação. Depois, a questão das ponderações também vai de encontro à questão de base, que é a arquitetura em BGRI, foca-se muito em área ou população. E de forma a criar correlações, é mais fácil criar correlações com a população dentro de eixos que tenham inclusão ao capital humano ou que falem de sustentabilidade e eficiência, resíduos urbanos, óbvio, do que é, por exemplo, em territorialização e governança. É difícil encontrar indicadores que expressem alguma forma de análise que reflita a sustentabilidade com base no que vem ali refletido. Daí termos atribuído com face a importância maior peso em indicadores que se foquem em população e menor peso, por exemplo, a governança, questões políticas e questões um bocadinho mais económicas. Ok. Então agora só uma crítica mais à apresentação per si. Por exemplo, eu vi que vocês escolheram fazer um zoom para toda a área de estudo. Isso que está aqui dificulta muito verificar o que é que se passa em cada um dos concelhos. Eu estava sempre a olhar para o Oeiras, tinha a ideia que ia ter um bom desempenho e quase não consegui perceber onde é que está o verde, onde é que... Não... Vocês podem ter feito um zoom mais aproximado, ampliado a cada um dos concelhos para perceber melhor. E também uma coisa que eu gostava de ter visto e também não vimos foi o ranking dos concelhos para cada um dos indicadores, para ter uma estrutura visual que é que, de facto, em cada concelho o que é que se sobressai ou não. Isso seria sempre muito interessante. Portanto, pelo menos metam isso no vosso relatório para completar a análise, está bem? Obrigado. De resto, gostei muito da apresentação. Não passa para a próxima. Obrigado. Bem, antes de mais, está ligado. Antes de mais, boa tarde a todos. Hoje venho apresentar, em conjunto com o Ricardo, que infelizmente não pôde estar cá devido a razões de saúde, a nossa proposta de Observatório Municipal para o Trabalho Prático 5, que incide nos municípios de Lisboa, Odivelas, Oeiras e Seixal. A estrutura da nossa apresentação vai incidir uma pequena introdução sobre a questão da temática e das cidades sustentáveis. Depois iremos abordar os estratégicos e também as variáveis que utilizamos para produzir todos os indicadores. Depois temos os 4 indicadores que vamos explicar a nossa metodologia e também com o resultado final. Uma pequena consideração final e as referências de onde tiramos a nossa informação. Bem, em primeiro lugar, aqui na introdução, permitam-me que eu gostaria de começar aqui com esta citação que retirámos da resolução do Conselho de Ministros. As cidades concentram hoje a maioria da população, das atividades económicas e da riqueza, sendo os lugares de maior potencial para a dinamização do crescimento económico e do emprego, da competitividade e da inovação. Não obstante, são simultaneamente aqueles onde mais se verificam complexos problemas ambientais e fenómenos de exclusão e polarização social, com consequências severas para a qualidade de vida dos seus cidadãos e a coesão do tecido social. Com isto, e com a crescente bipolarização, litoralização e também com a crescente aglomeração de população nos centros urbanos, acabam por surgir problemas de cariz sustentável e consequentemente da sua eficiência, que acaba por originar um padrão de ocupação extensivo e que resulta em desafios preponderantes para a questão das políticas urbanas. Como tal, a necessidade de gerir estas temáticas de forma mais eficiente acaba por ser muito importante, interpelando sempre visões integradas, uma visão holística, ou seja, uma visão em que abordamos tudo como um tudo e não fragmentamos o nosso pensamento. E também a monitorização, que acaba por ser um elemento presente e obrigatório em qualquer processo de planeamento.
Quanto à questão aqui dos eixos estratégicos, portanto, temos aqui a figura também retirada da resolução dos Conselhos de Ministros. E temos quatro eixos estratégicos, em que, em primeiro lugar, na questão de inteligência e competitividade, é importante ressalvar que este eixo aglomera temáticas no que toca à conectividade e internacionalização, a própria valorização urbana e o emprego, e, nesse sentido, decidimos fazer um indicador de densidade de acessos por quilómetro quadrado, ou seja, por município, sendo as variáveis as estradas de Portugal continental, os acessos rodoviários das autoestradas e das estradas primárias e a área de cada município. Quanto ao eixo 2, acaba já por ser a sustentabilidade e eficiência, algo muito parecido ao que fizemos no trabalho prático anterior, em que acaba por falar um pouco sobre o ambiente urbano, a questão do baixo carbono, etc., em que decidimos escolher o índice de aridez, a permeabilidade atual dos solos e também o valor ecológico dos solos. Achámos que eram variáveis pertinentes para produzir o indicador. No terceiro eixo temos a inclusão e o capital humano. Neste sentido, acaba por falar um pouco sobre a inclusão social e também formas de evitar e de combater a exclusão social e a própria iniciativa nesse sentido. Como tal, decidimos incluir variáveis no número de indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego e também os indivíduos residentes entre os 15 e os 19 anos e os 20 e 64 anos, que acaba por ser considerada a população ativa. Nesse sentido, o último eixo é a territorialização e governança, em que decidimos fazer uma taxa de abstenção dos municípios, que ao início das eleições presidenciais de 2021, que assusta um pouco, mas nesse sentido agora usámos o número total de votos e também a população elegível para votar, ou seja, os recenseados. Primeiro eixo, inteligência e competitividade. O objetivo acaba por ser fortalecer a cooperação territorial entre as cidades, a localização de novas empresas, ou seja, novas empresas, novas áreas onde essas possam eventualmente trabalhar e vingar no mercado, e industriais, potenciando também as suas sinergias. Como tal, a nossa proposta é a realização de uma avaliação da densidade de acessos rodoviários pelo acesso dos municípios. Temos aqui as variáveis estipuladas, como referi há pouco. Neste sentido, a nossa metodologia acaba por se prender um pouco ou seja, à contabilização do número de acessos das autoestradas e das estradas primárias por cada município, em que o cálculo até foi relativamente simples. Simplesmente criámos um campo em que pudemos medir a extensão por quilómetro do acesso às autoestradas e das estradas primárias. Nesse sentido, depois elaborámos o cálculo e, através desta tabela, é possível perceber que, nem tendo a maior área na cidade, se tem os maiores acessos. Posso-vos dar aqui o exemplo que é óbvio. Lisboa tem 438 acessos a autoestradas e estradas primárias, sendo que acaba por ter 4,4 acessos por cada quilómetro quadrado. Enquanto que, por exemplo, do outro lado, apesar de estar dentro da área metropolitana, o Seixal tem uma área menor a 0,5 km, algo assim muito, muito em bruto, e acaba por ter 79 acessos. E apesar de ter uma das maiores áreas dos municípios, dos 4 municípios que estão aqui, é o que tem a menor acesso por quilómetro quadrado. E até o exemplo de Odivelas, que tem menos acessos que o Seixal e que os restantes municípios, acaba por ter mais 0,1 acessos por quilómetro quadrado do que o Seixal. Bem, nesse sentido, elaborámos aqui então o nosso mapa final do eixo 1, a densidade de acessos rodoviários pela área dos municípios. A cor está um bocado desbatida, mas pelo que se consegue perceber, portanto, a legenda está categorizada desta forma, que os acessos às autoestradas está aqui representado a amarelo, as autoestradas primárias a roxo. Nós decidimos utilizar uma ferramenta que serve como uma espécie de indicador de pressão, uma ferramenta de análise espacial denominada de kernel density, em que vocês conseguem perceber as esferas onde estão as esferas dentro dos municípios, é onde há uma maior densidade de acessos. Como conseguem perceber, Odivelas, aqui não se consegue perceber muito bem no mapa, mas aqui vocês conseguem perceber que o Seixal nem sequer está todo coberto, dado a falta de densidade de acessos. A delimitação é feita com a CAOP, mas simplesmente foi só para... Porque, por exemplo, aqui na área de Lisboa, a BGR é só aquela diferença, mas era mais
numa questão de poder espacializar, não, localizar melhor. Passando ao segundo eixo, da sustentabilidade e eficiência, o objetivo acaba por ser conter o aumento de edificação dispersa em solo rústico, de forma a promover também a prática de atividades industriais, agrícolas e valorizando todo o produto ecológico e afins. Como tal, a nossa proposta é a avaliação da qualidade dos solos dos municípios em estudo, de modo a compreender se estão ou não aptos à produção de atividades de índole agrícola, florestal, entre outros. Como tal, as variáveis estipuladas são as seguintes. Índice de aridez. O índice de aridez são as regiões que são consideradas drylands, ou seja, a fruto da escassez de água. A permeabilidade atual dos solos fala sobre, incide na capacidade de infiltração dos solos e o valor ecológico dos solos. É perceber ou não se esses solos estão aptos ou não para produzir valor ecológico. Neste sentido, criámos, então, na nossa análise, a nossa análise incidiu, então, nos 4 municípios em que decidimos fazer uma escala própria, porque é o seguinte, todos os municípios, não, todas as variáveis têm uma escala própria. Então, nós decidimos reclassificar essa escala fazendo numa escala própria nossa, que vai de muito baixo a muito alto. Em que, através da tabela, conseguimos perceber que Oeiras acaba por ter o maior valor, neste caso em média e alta, em termos de qualidade de solo, enquanto que Odivelas, apesar de ter a maior diversidade enquanto qualidade, em termos de qualidade ambiental de solo, acaba por ter o pior resultado, 14,06. E Oeiras acaba também por ser igual. Neste sentido, a seguir do mapa que vos vou mostrar, Lisboa acaba por ter a pior qualidade de todas, sendo que tem quase cerca de 85% em termos de qualidade de solo, que é o que acaba por ser extremamente mau, e mesmo em termos de valores de média alta e alta é quase nulo. Neste sentido, este é o nosso mapa da qualidade dos solos nos municípios. O peso que nós atribuímos a cada um dos indicadores. Portanto, nós achámos que o valor ecológico dos solos era a variável que tinha mais sumo, por assim dizer, atribuímos 54% através do AHP, o Analytical Hierarchy Process. A permeabilidade atual dos solos tem 30% e o índice de aridez tem 16%. Acabámos também por utilizar no final o Majority Filter, que era para suavizar também a área do raster, porque por vezes há espaços em branco. E através do mapa, como conseguimos perceber, apesar de Odivelas e Oeiras são os únicos municípios que têm qualidade ambiental muito baixa, mas a grande parte da área de Lisboa o índice de qualidade ambiental é baixo, o que acaba por representar uma ameaça neste sentido. Eixo 3, de inclusão e capital humano. O objetivo passa por promover e dinamizar o empreendedorismo, as oportunidades de emprego e também acaba por ser a questão da inclusão social que referi no início da apresentação. Neste sentido, é importante valorizar os ativos desempregados e a criação de novas empresas, como startups, etc. Neste sentido, a nossa proposta passa pela realização de uma análise da taxa de desemprego nos diferentes municípios, de forma a conseguir compreender o panorama geral e que medidas é que podemos eventualmente tomar. Neste sentido, as variáveis estipuladas, temos o número de indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego e a população ativa, que está dividida entre os indivíduos residentes entre os 15 e os 19 anos e os 20 e os 64 anos. Ok. Aqui, na análise do município de Lisboa, fizemos isto ficou desconfigurado, mas pronto. Neste sentido, então, de acordo com os cálculos feitos e com a análise feita neste sentido, Seixal é o que apresenta a maior taxa de desemprego, vou mostrar a seguir, e o que apresenta a menor taxa de desemprego é Oeiras. Aqui em Lisboa, a taxa de desemprego no município é de 11,76, em que as freguesias de Ajuda, Beato, Lumiar, eu acho que isto desconfigurou. Porque não é Lumiar. É Marvila, exatamente. É Santa Clara, Marvila, Beato e Ajuda, se não estou em erro. Isto agora desconfigurou e agora não tenho aqui maneira de
de ver isso. Mas pronto, prosseguindo então, aqui, continuando a análise, temos Oeiras e Odivelas. Oeiras, como referi logo no início, é a que tem a menor taxa de desemprego, com 10,75%, apesar da freguesia de Porto Salvo ser a que tem a maior taxa de desemprego. Odivelas, 12,13%, e as uniões de freguesias da Pontinha e Famões e Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto são as que têm a maior taxa de desemprego. E como referi no início, a que tem maior taxa de desemprego é o Seixal, com 14,08%, em que a freguesia da Amora é a que tem a maior taxa de desemprego. Isto depois acaba por poder, eventualmente, podem ser feitas relações neste sentido, relativamente à questão do grau de instrução e outras variáveis que possam estar diretamente associadas. Neste sentido, é um mapa que nós elaboramos para a taxa de desemprego nos municípios de Lisboa, Odivelas, Oeiras e Seixal, em que a azul está representado o Seixal, com a categorização na simbologia, e a da Amora é aqui assim neste seio, e este acaba por ser o nosso mapa final. Também tenho-me esquecido de referir as fontes, mas aqui é a BGRI e também a CAOP. Por fim, temos o eixo 4 da territorialização e da governança, que acaba por o objetivo ser desenvolver os instrumentos, ferramentas, inovações e produção com vista à produção de conhecimento eficaz, de forma também a reforçar toda a colaboração entre o público e o privado, que por vezes existe algumas assimetrias nesse sentido, com a sociedade civil. Neste sentido, propomos a realização de um cálculo de uma taxa de abstenção nas eleições presidenciais de 2021, em que as variáveis estipuladas são o número total de votos e a população elegível para votar, ou seja, a população recenseada. Neste sentido, temos aqui a análise realizada. De grosso modo, o município do Seixal é o que tem a maior taxa de abstenção. O que tem a menor taxa de abstenção é novamente Oeiras, e este é o nosso mapa final, em que conseguimos perceber onde é que há maior abstenção. No Seixal, como referi há pouco da questão da taxa de desemprego, pode ser uma variável que pode estar diretamente associada, por exemplo, à questão da abstenção, porque este polígono, assim, a castanho escura, representa a Mora, que tem a maior taxa de abstenção no município em geral, tem 52,17%. Dentro dos 4 municípios escolhidos, 2 dos municípios têm uma taxa de abstenção maior do que metade, o que acaba por ser um pouco assustador, e depois acaba por surgir outro tipo de conflitos. Nesse sentido, a Oeiras é o que apresentou os melhores resultados, em que Porto Salvo tem a maior taxa de abstenção, que fica aqui, e Barcarena é o polígono mais claro. Neste sentido, por exemplo, Lisboa, toda esta área corresponde a freguesias de Beato, Marvila, Santa Maria Maior, São Vicente, etc., que têm uma grande taxa de abstenção, e também lá em cima em Santa Clara, e a União de Freguesias, que referi há pouco, de Olival Basto, ali em Odivelas. A consideração final do grupo é que todos estes indicadores que nós calculamos com o número de variáveis que pudemos apurar e que achamos que faziam sentido, achamos que podem ter podem contribuir, têm uma importância, algum peso para a proposta do Observatório Municipal. As referências do trabalho, BGRI, com as subseções estatísticas, Geofábric com a questão das estradas, a CAOP para fazer os mapas, neste caso da taxa de abstenção, que precisávamos discriminar por freguesias, o WebGIS para retirarmos os indicadores referentes ao eixo 2 e o ICNF também para o mesmo eixo. Neste sentido, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Alguém quer falar? É pôr o dedo no ar, está bem?
Na sequência da tua apresentação, há uma grande importância em tentarmos quantificar o desenvolvimento sustentável das cidades. Achas que, de igual forma, todos os municípios fazem o mesmo esforço na obtenção de dados? Achas que deveria haver um investimento mais forte nesse aspecto, quer das competências até dos próprios recursos humanos, na recolha de dados? Qual é a tua opinião? Obrigado pela pergunta, desde já. É o seguinte, todos nós sabemos, e também a aula que viemos cá assistir sobre as aplicações geográficas dos municípios, acho que veio estabelecer a assimetria que existe por vezes em termos de recursos e termos operacionais das câmaras com as empresas, porque, como sabes, e bem, as empresas acabam por ter mais recursos em termos financeiros e tecnológicos, e infelizmente as câmaras por vezes não têm o mesmo número de recursos, por isso é que as câmaras acabam por recorrer às empresas. Mas no sentido, respondendo à tua questão, eu acho que é importante os municípios fazerem um investimento nesse sentido, porque acaba por apoiar uma política muito progressista nesse sentido, e Portugal, infelizmente, não é assim tão progressista nesse tipo de políticas. Ok, que estamos a abrir mais um bocadinho a mentalidade, felizmente, o que é ótimo, mas em termos de recursos, eu acho que isto também depende muito. Sabes que as câmaras, isto também tem muito a ver com quem lá está. Eu não quero puxar isto para a política nem nada disso, mas isto acaba por ser um pouco o que é que cada partido por vezes defende e o que é que acha necessário, se tem uma visão mais progressista, tem uma visão mais conservadora. E é assim, tu podes também fazer aqui a diferença, estabelecer a diferença entre Lisboa e o Seixal, em que Lisboa tem um orçamento de milhões e o Seixal se calhar nem 1 milhão tem. E depois isto tem muito a ver com os recursos e com a importância que dão a certas temáticas. Ou seja, eles até podem eventualmente apoiar certos tipos de políticas e fomentar o desenvolvimento nesse sentido, mas se não houver recurso e também não houver uma visão progressista nesse sentido, eu acho que não consegues fazer nada. Não. Mas alguém tem uma pergunta? Ok, obrigado, André, uma vez mais pela apresentação. São uma questão e depois uma sugestão / obrigação. Já percebeste? Já? Ok, Já pronto, ouviste? ainda bem. Ok, relativamente aí ao eixo 1, a dúvida é a exploração da variável área, não é? Porque que foi entendido como a variável área ser uma das variáveis que condicionava o resultado, não é? Portanto, não percebi muito bem aí a lógica de, como depois explicaste, não tanto pelos resultados em si, não a área, porque é a área do município. Eu acho que se calhar não devias ter relativizado pela área, podíamos ter tentado arranjar outro, porque isso tinha a ver com o eixo 1, tinha a ver com a inteligência e competitividade. Podia ter havido outro tipo de lógica que não apenas essa da acessibilidade que foi contabilizada. E depois a relação com a área, não é? Porque, obviamente, os municípios têm configurações diferentes, têm realidades territoriais diferentes. Lisboa, obviamente, é um polo de entrada com uma teia urbana muito mais densa, portanto, vai naturalmente ter um valor muito superior, não é? Pronto, isso era um bocado isso. Agora, a outra questão que tinha mais a ver com sugestão / obrigação tem a ver com o tratamento que foi dado aos eixos seguintes, com a representação da mesma variável com classes diferentes e muitas vezes nem com número de classes diferentes e com amplitudes diferentes, tudo no mesmo mapa, que obviamente distorce a leitura do resultado, não se consegue ler aqui o resultado. Enquanto que aqui, ok, temos uma escala de graduação de cores entre o mais baixo e o mais alto, tudo bem. Agora, se vires os mapas que tens nos outros,
mais à frente. Portanto, aí já começamos com... Neste caso, tem o mesmo número de classes, mas tem amplitudes diferentes, não é? Portanto, e se temos uma representação conjunta da variável no mesmo mapa, a amplitude das classes tem que ser idêntica. O outro a seguir é pior, porque inclusive um dos municípios tem menos uma classe do que os restantes. Portanto, e inclusive há municípios onde a representação começa onde os valores do anterior já acabaram. Portanto, isso aí é preciso ter cuidado. Por exemplo, basta comparar Oeiras com o Seixal. Nós olhamos para os dois territórios e podemos tentar mais ou menos perceber pela intensidade da cor que a unidade onde está escrita a palavra Seixal seria idêntica à unidade que fica a noroeste da palavra Oeiras. Mas não, porque não podemos fazer essa leitura, porque não tem nada a ver. Porque qualquer um dos valores da Oeiras não existe no mapa do Seixal. Portanto, isso não tem leitura ao mapa, não é? Nesse sentido. Não sei se... Deixa-me só... Fechar a nossa... Do que estavas a pensar? O que eu estava a pensar é que eu vi o que o Guilherme e o Ivan fizeram como indicador global e eu inclusive tinha visto outros colegas a fazerem o mesmo. Mas eu pessoalmente não conseguia perceber o porquê de nós termos que fazer um indicador global quando as variáveis são completamente dispares, ou seja, fazermos uma junção de todas as variáveis num só indicador, o que é que isso vai dar? Era essa, porque eu vi não só o Ivan e o Guilherme também a fazerem, mas eu tinha dúvidas nesse sentido porque não conseguia perceber o que é que isso iria dar em termos de resultado, porque, ou seja, estar a misturar alhos com bugalhos não estava a perceber o produto final. E quando o professor disse sugestão / obrigação, pensei que fosse isso. E se calhar ainda é, não sei. Mas... é correção. Ok. O argumento das cidades, porque nós referimos. É isso. Precisamente no nosso trabalho a questão dos ODS, porque ao longo do documento, o documento teoricamente faz sentido e explica-te qual é o conceito de sustentabilidade e o que é que se pretende dali. Só que é exatamente o que tu estás a dizer e que nós também referimos um bocadinho na nossa metodologia e também a diferença das ponderações, é que tu conseguires arranjar indicadores ou correlações que te meçam a qualidade da governação ou a governança sobre um território, não é a mesma coisa que tu encontrares indicadores simples económicos, como por exemplo o do desemprego ou outro qualquer. Nós
Tu aqui tens um indicador de bom político, de governança ou até social, que é a taxa de abstenção, que depois temos que tentar entender de que forma é que vamos ligar isto aos parâmetros. Pronto. E essa organização no próprio documento das cidades estratégicas não está bem feita, não está bem estruturada. Dão-te uma metodologia, mas depois não te explicam propriamente a metodologia nem como aplicar os diferentes métodos. Enquanto que, por exemplo, na outra que nós referimos, que era o iOS 37 qualquer coisa, que é das Nações Unidas, já vem organizado de uma forma mais clara, em que vem um eixo económico, um eixo social, um eixo ambiental, etc. São 17 eixos, salvo erros, que eles organizam ali. E aí já é muito mais fácil depois fazer a comparação. Eu vou voltar a referir. Claro que nós sabíamos que quando estávamos a fazer isso, o que estás a dizer depois de misturar tudo e depois o resultado final não ser... Lá está, é a expectativa versus a realidade. Nós sabíamos que ao fazer isto, incluindo Lisboa, que o resultado final ia se centralizar muito, mas isso também é reflexo do nosso território. Nós pensávamos que iríamos ter resultados mais positivos em Oeiras e não tivemos, mas se calhar seria mais interessante da forma que nós fizemos, se calhar há uma forma, provavelmente, de certeza que há uma forma mais correta de fazer isto, que dê resultados assim, que se consiga exprimir alguma análise mais abrangente que não só a centralização no município de Lisboa, mas se calhar o nosso algoritmo aplicado a municípios periféricos à cidade de Lisboa, se calhar teríamos resultados muito mais interessantes, mas como Lisboa estava incluído, e se calhar também faz o sentido de aplicando às políticas do nosso território. Sim, sim. Podemos começar, professores. Desde já, boa tarde a todos os presentes. O objetivo do nosso trabalho é a criação de uma proposta de observatório municipal que permita comparar e hierarquizar o posicionamento dos diversos municípios. No nosso caso, nós optámos por escolher Alcochete, Lisboa, Mafra e Oeiras. A estrutura da nossa apresentação vai debruçar-se sobretudo sobre 6 pontos, nomeadamente o primeiro, as cidades sustentáveis com 2020, os municípios em estudo, os eixos estratégicos de intervenção, a constituição dos eixos estratégicos, o observatório municipal e posterior análise dos resultados. As cidades sustentáveis 2020 constituem uma nova forma de olhar para a cidade, através da implementação de medidas relacionadas com o desenvolvimento sustentável, integrado e harmonioso do território, através do melhoramento das infraestruturas, acessibilidades e também uma aposta na internacionalização da economia, promovendo assim um território mais resiliente, competitivo e um desenvolvimento territorial mais sustentável. Nomeadamente também, como os nossos colegas já referiram, promovendo as cidades mais resilientes, inovadoras, inclusivas, saudáveis e prósperas. Os municípios em estudo, Alcochete, Alcochete, Mafra, Lisboa e Oeiras. Nós baseámos também, como tem acontecido nos outros trabalhos, nas cidades sustentáveis 2020, em que são importantes 4 eixos,
sendo o primeiro inteligência e competitividade, o segundo sustentabilidade e eficiência, o terceiro inclusão e capital humano e o eixo quarto a territorialização e governança. Nós distribuímos as variáveis que nós encontramos pelos eixos, que não está igual, nem todos os eixos têm o mesmo número de variáveis. Vamos começar no primeiro eixo. O eixo de inteligência e competitividade, temos a rede viária e a utilização da respectiva via, em que neste caso nós utilizamos uma shapefile que vinha, neste caso, com a informação de todas as vias que existiam em Portugal continental, restringimos aos municípios e classificámos de 1 a 5, tendo em conta a sua utilização para o meio ambiente. População terciária nós fizemos por registro, que basicamente nós classificámos como se quanto maior fosse a percentagem de população terciária numa subsecção da BGRI, melhor seria, neste caso, essa população seria mais informada e que se vai ver mais à frente. Densidade de edifícios também por registro, instalações desportivas por área, em que nós encontramos as instalações desportivas em cada área e traduzimos pela área total do município. No eixo 2 temos então a reabilitação urbana por área, que nós fomos descobrir quais é que eram os edifícios, quais é que eram as regiões que não tinham edifícios, de modo a poder existir uma reabilitação urbana. Depois também usámos o ano de construção do edificado, em que nós utilizámos desde 1914 até 1970, que no decreto de lei mais recente de 2018 indica-nos que os edifícios que a construção foi até 1975 poderão ser reabilitados. E, por fim, os resíduos urbanos recolhidos per capita. No eixo 3 temos a inclusão e capital humano, em que nós conseguimos descobrir o poder de compra per capita, as empresas não financeiras pela área do município e os crimes registrados pela polícia per capita. No eixo 4 só tivemos um indicador, que é o número de eleitores nas eleições autárquicas por município, que, como também a área em análise faz parte da BGRI de 2011, as eleições autárquicas foram em 2013. Foi a data que nós conseguimos mais perto dos registros. Sendo que este é o eixo 1. As ponderações do eixo 1 foram de 40%, neste caso, para a população terciária, 10% para as instalações desportivas, 25% para a densidade de edifícios e 25% para a rede viária. Conseguimos entender que Mafra tem um centro muito desenvolvido, que é dos poucos que tem muito alto, sendo que Lisboa também tem, neste caso, muito alto e alto. Alcochete, como era esperado relativamente a estes indicadores, teve uma classificação de médio a muito baixo. E também podemos ver aqui que nos mapas mais à frente vai haver, ou seja, dados, e em certos indicadores nós não conseguimos obter dados para todo o município. Relativamente ao eixo 2, também, novamente, conseguimos perceber que Mafra tem, neste caso, todos os tipos de sustentabilidade e eficiência, desde o muito baixo até ao muito alto. Alcochete, em que aqui já aparecem todos os dados, e as ponderações do eixo 2 serão para a reabilitação 20%, para a idade dos edifícios 40% e para os resíduos urbanos 40%, conseguimos perceber que a área de Mafra para a população que existe, a área de Alcochete e para a população que existe em Alcochete, temos a predominância do muito baixo, sendo que em Lisboa, como é habitual e tem mais subsecções, porque isto é derivado da BGRI 2011, não apresenta estas cores tão vivas do vermelho, mas também tem a percentagem, a maior percentagem é do médio alto. Isto está um pouco confuso. Em termos do eixo 3, inclusão e capital humano, nomeadamente no poder de compra, nós decidimos ter uma ponderação de 40%.
Nas empresas não financeiras, também 40%, e no número de crimes por habitante, decidimos colocar 20%. Nós aqui em Oeiras achamos em Mafra, achamos um pouco estranho o porquê de mostrar que é um município pouco inclusivo, que corresponde ao nível 3, que é médio-baixo. Aqui não se percebe muito bem, mas realmente Mafra, de todos os municípios em estudo, foi o mais, ou seja, o menos inclusivo. Nomeadamente, por outro lado, Alcochete denota-se bastante inclusivo e com o seu capital humano aumentado. Lisboa e Oeiras estão muito equiparados em termos de valores também muito elevados, ou seja, de médio alto a muito alto. Aqui também o muito alto representa o aeroporto e a região da Alta de Lisboa, que também estranhámos por ser aquela mancha tão grande no município. Em termos do eixo 4, da territorialização e governança, optámos por escolher apenas o indicador, o número de eleitores, como referiu o meu colega, e como tal a ponderação é 100%. Mafra, como o indicador anterior, também é o município que apresenta valores mais baixos. Alcochete, nota-se um maior número de votantes comparado com Mafra. Lisboa e Oeiras são os que mais, ou seja, os mais representativos no número de eleitores. Sendo que na mesma a mancha do aeroporto também está aqui um pouco desfasada, digamos assim. Posso? Relativamente ao posicionamento dos municípios, nós acabámos por fazer um indicador global em que demos a escala desde muito baixo a muito alto e conseguimos compreender que o município que neste caso tem a maior mancha de médio, como vamos ver a seguir, é o município de Alcochete. Alcochete tem 77% da sua área em que apresenta como médio. Destes dois municípios que estamos agora aqui a ver, não existe nenhum que tenha muito baixo. A ponderação final foi 25, 25, 25. Nós compreendemos que estas ponderações eram as mais assertivas relativamente ao facto de, como já foi falado anteriormente, o modelo que nós estamos a guiar-nos é um modelo que tem estes 4 eixos e desta forma achamos correto que os 4 eixos tenham a mesma ponderação. Se vimos nas próximas 2 tabelas, conseguimos compreender que aqui já existem percentagens no muito baixo, sendo que a percentagem maior é de Mafra, porém conseguimos compreender que no muito alto existe a área é muito pequena em todos os municípios. Todos os municípios têm algo que traz e que decresce esta escala. E por fim, analisando que o município, tendo em conta os dados escolhidos, que nós achamos que neste caso tem melhor representação, é o município de Oeiras, sendo que tem, como é perceptível, os 11% na escala que é 4. A análise de resultados foi esta que nós acabámos de descrever, tendo em conta também que nós não tivemos em conta nesta análise a dimensão do município, o orçamento disponível para o município, neste caso todos os parâmetros que podem alterar a escala em cada subsecção não foram possíveis estar neste indicador devido ao facto de nós compararmos município por município, subsecção por subsecção. Não tem todos estes fatores exteriores aos indicadores de base que nós usamos. Estas são as nossas referências e muito obrigado.
Pegando aqui no que tem sido discutido no final de todas as apresentações, eu aproveito também para vos perguntar a mesma coisa. Dentro dos indicadores que utilizaram da recolha de informação e tendo em conta os resultados obtidos em cada município, quais foram os maiores desafios em todo o processo da operacionalização do trabalho? Nós deparámos desde o início com um grande desafio, que era o facto de nós tínhamos a visão, tínhamos neste caso já estruturado o que queríamos realizar, porém encontrar os dados, a procura de dados foi o maior desafio que nós tivemos, porque alguns dados não estavam completos, ou alguns dados estavam incorretos, ou estavam por autarquias recentes, em vez de, neste caso, pós a criação das NUTS 3 a nível estatístico, e a maior dificuldade que nós tivemos foi a organização e a utilização dos dados que foram recolhidos. Sim, como o Diogo referiu, nós tentámos encontrar indicadores, como a BGRI é de 2011, a de 2021 acho que não está assim ainda atualizada, e tentámos arranjar o máximo de indicadores para esse período, porém tivemos as eleições, que são de 2013, e o poder de compra, que também é de 2012, salvo erro, que não conseguimos. E também um dos desafios foi, não percebemos o porquê de, por exemplo, Alcochete, que foi o município que, ou seja, em certos eixos, existe dados para todo o município, porém para outros há ali uma zona vazia, digamos assim, que não tem dados. Uma das grandes dificuldades é que a BGRI contempla a zona de Sapau de Alcochete. Por isso é que existe aquele vazio de informação. Que, por exemplo, bastou usar um indicador com uma rede viária que cortou logo, e no final também aparece porque está autorizado, cortou logo aquela parte que na nova BGRI já não se encontra esta área de Sapau. Sim, e é por isso que é estranho, por exemplo, no número de eleitores aparece a área de Sapau com dados, mas na rede viária não aparece. Okay. Obrigada, Ana e Diogo. Vamos começar pelo eixo 1. Voltem lá para o princípio e para os vossos indicadores. Sim. Rede viária. Chamou a atenção essa rede viária e a utilização da respectiva via. O que é que vocês querem dizer com a utilização da via? Como é que classificaram isso? Basicamente, nós na rede viária nós tínhamos a informação de qual é que era a via em questão. Por exemplo, se era primária, se era secundária, se era para caminhões, se era caminhos, se era somente espaço pedonal. E nesse caso nós classificámos de 1 a 5, tendo em conta todas esta informação que nós tínhamos. Mas o que é que era 1 e o que é que era 5? 1, neste caso, era o espaço pedonal, ciclovias. Ou seja, mais ecológico, e o 5 consideramos autoestradas, estradas mais primárias, digamos estradas assim. primárias. Sim. E para nós também tem ali a população terciária. Diogo, e tu falaste que utilizaram a população terciária como indicação de inteligência? Foi o que eu percebi. Não. O que é que tu tinhas dito? Era de... nós usámos de Informação, o que é que era? terciária por registro de forma a demonstrar, neste caso, o desenvolvimento também das áreas. Pelo que nós já tínhamos falado a priori da apresentação, é o facto de nosso grupo achar que uma área em que esteja mais pessoas que trabalhem na população terciária, que corresponda a uma área mais desenvolvida. Neste caso, as empresas que se situam nessa área são empresas mais desenvolvidas. Sim, isso foi uma grande personal. Sim. Mas pronto. Quando vocês falam por registro, é porquê? Por subsecção? É por subsecção. É como tu agora no final falaste que não tinham feito nenhuma relativa... Tu agora no final falaste qualquer coisa que eu fiquei sem perceber, não percebeu.
Vocês estão a relativizar os dados? Não, basicamente neste parâmetro nós pegámos nos dados brutos. Não tivemos em conta, por exemplo, não escolhemos, por exemplo, municípios que tenham a mesma área, que tenham o mesmo orçamento. Tá bem, Era só isso. Não, isso nós fizemos. Fizeram por densidades. Sim, densidades, por área, por população. Ok. Agora passem lá então para o eixo 3 e 4. Os mapas. É assim, por exemplo, este aqui. Esta escolha de cores não é nada feliz. Nós estamos aqui a olhar e pensamos o que é um, o que é o outro, porque não é uma gradação. Sim. Ok, isto é a mesma coisa para o 4. O 4 também é um bocado, não é tão confuso, mas também é um pouco confuso. Estava bem pior, porque também nós tentámos colocar tudo como uma gradação de cores, mas mesmo assim não, e não é muito perceptível. Tem, pelo menos as duas primeiras cores confundem-se um pouquinho. Foi algo que também nos separámos um bocadinho. Que nos separámos um bocadinho. Isto muda-se rapidamente. Mas nós quando estávamos a elaborar os trabalhos, nós estávamos com base branca. Então via-se tudo e era tudo perfeito. Após pôr depois o base map e arranjar tudo, pronto, é algo que vai ter de ser alterado. E tal aqui como os vossos colegas, a crítica é igual, vocês deviam ter feito zoom aos conceitos para nós conseguirmos visualizar melhor e não AML. Vocês são AML. Para termos mais uma noção do que é que se passa em cada um deles, porque ficamos sempre assim um bocadinho aquém. Sim, mas se calhar temos que. A vossa área não é AML, a vossa área são os 4 municípios. Sim. Por acaso são todos AML, mas. Sim, podiam, sim. Queres dizer alguma coisa? Não, era só perguntar aí a questão dos eleitores. Vocês falam que era um número de eleitores, trataram o dado bruto, foi? Nós recolhemos o dado dos eleitores, que foi uma taxa, e depois conseguimos... Não era uma taxa, peço desculpa. Encontramos o valor bruto e depois tratámos, convertemos, neste caso, numa taxa e basicamente fizemos por subsecção para cada pessoas que existiam em cada subsecção. Mas uma taxa, portanto, uma taxa de quê? Eleitores por... Sim, eleitores por subsecção. Também isso é um dado bruto. É um dado tratado, neste caso, pela população que existia. Pela população que sim, existia. Sim. Pelos indivíduos residentes. Sim. Peço desculpa. Isto é que é muitos cálculos. Pronto, desculpa. Sim, foi pela população residente. Obrigada. Boa tarde. No seguimento das apresentações dos nossos colegas, vamos também apresentar um trabalho sobre as cidades sustentáveis, a criação de um barómetro de cidades sustentáveis. Os nossos municípios são então Lisboa, Oeiras, Matosinhos e Viseu. Nós inicialmente analisámos o documento, perceber qual é que era o seu objetivo principal e perceber que este documento foi criado como um documento orientador para os municípios na criação de uma medida, de uma classificação que pudesse então medir o desenvolvimento em diferentes eixos. Portanto,
eixos estes que contêm na sua composição as dimensões ambientais, a competitividade territorial, capital humano e inclusão social. E inclui-se este método numa nova forma de pensar o território, numa nova abordagem de como é que nós podemos qualificar ou quantificar o desenvolvimento de um território em diferentes áreas. Quanto à metodologia, fomos ver, portanto, o objetivo... tens de desligar o teu programa. Fomos ler o documento e a resolução de ministros. Fomos ver, portanto, o objetivo do barómetro das cidades sustentáveis. Fomos procurar os indicadores que achássemos mais corretos para identificar as diferentes vertentes do território. Selecionámos, tratámos os dados, georreferenciámos e representámos. Temos também uma classificação e uma ponderação que já vamos apresentar em seguida. E fizemos uma análise de resultados e um subsequente ranking. Sendo que nós na construção para a nossa seleção utilizamos o mesmo método que vem no documento, que é a indicação de diferentes indicadores que se conjugam em diferentes domínios e que depois resultam então na classificação do eixo. Já na classificação e, portanto, no ranking, decidimos utilizar, já como colegas nossos utilizaram também, a escala de 1 a 9, em que 1 é o péssimo, digamos, o 5 é moderado e o 9 é o excelente. Relativamente às classificações dos valores percentuais, utilizamos o mesmo critério de 9 classes, com um intervalo, portanto, equalitário entre si. Em alguns indicadores, tais como a taxa de desemprego ou mesmo o nível de CO2, como é óbvio, invertemos os valores, portanto, mais a nível operacional no Reclassify, para dar, portanto, os níveis de maior valor são os que têm pior resultado no ranking. Quanto aos resultados de valor único, nós tivemos alguns, principalmente no eixo 3, muitos resultados só a nível do município. Tivemos que encontrar uma métrica e, portanto, decidimos fazer o 9 o que tivesse o maior valor, o 7 o segundo maior valor, o 5 o terceiro maior valor e, portanto, o pior valor seria o 3. Quanto aos dados e aos indicadores, decidimos mostrar tal como está no documento, portanto, em que temos o eixo 1, que é de inteligência e competitividade. Temos o domínio, que é a conectividade, decidimos encontrar valores para estes dois domínios, conectividade e internacionalização, em que demos já a acessibilidade de 20%, ponderação e como é que fizemos essa acessibilidade? Somámos todos os valores que tínhamos portanto, tirámos do Atlas Urbano vias rápidas, linhas ferroviárias, aeroportos, somámos tudo e dividimos... Classificámos primeiro e percebemos qual é que era então a densidade de estradas e de vias em relação à área total do município. E o aeroporto também? Diga? E aeroportos também? Aeroportos e portos também foram classificados. Acaba por ser uma acessibilidade também, apesar... Pronto. Depois temos a taxa de empregados no setor primário, secundário e terciário, demos 30%. Taxa de empregados que trabalham no sítio onde residem, no município onde residem. A taxa de desemprego, que, pronto, eu esqueci-me de apontar, que isto já faz parte do emprego e valorização empresarial e institucional, que é um dos pontos que está incluído no eixo 1. Taxa de desemprego 15% e taxa da população com ensino superior demos 10%. Quanto ao eixo 2, sustentabilidade e eficiência, portanto uma vertente mais habitacional, mais ambiental, regeneração e reabilitação urbana, escolhemos a proporção de edifícios com necessidades de grandes reparações, edifícios antigos, portanto antes de 1970 e decidimos os mais recentes depois de 1995, a média dos resíduos urbanos por habitante, e portanto demos 15%, isto já dentro do ambiente urbano. Para a permeabilidade, escolhemos, portanto, as áreas, no Atlas Urbano, mais uma vez, as áreas verdes, áreas verdes, terra arável, espaços urbanos verdes, florestas, com um valor positivo
E depois os outros valores, portanto, áreas com grande densidade urbana, zonas de vias rápidas com um nível negativo. De pior desempenho. Pior desempenho, pronto. E pronto, e depois representámos no mapa e dava-nos as áreas com maior permeabilidade e menor. Demos 10%. Nos investimentos na proteção da biodiversidade e paisagem, pegámos, portanto, o valor do INE, dava-nos o investimento e dividimos pela área total, portanto, para dar uma noção por quilómetro quadrado, foi a maneira que arranjámos para este indicador. No baixo carbono, a identificação de áreas com maior e menor valor de CO2, mais uma vez pegámos nas áreas que achámos, portanto, áreas verdes, zonas verdes urbanas, florestas, terras aráveis, com um valor mais, portanto, positivo, e as áreas de vias rápidas, aeroportos, portos marítimos com um valor mais baixo. Isso demos 15%. A densidade de paragens de transporte público tirámos do OpenStreetMap, em que dividimos depois pela área total do município, para nos dar uma noção também por quilómetro quadrado de quanto é que isso representava. E depois, mais uma vez, as acessibilidades já pusemos só a 5%. Relativamente ao terceiro eixo, inclusão e capital humano, na inclusão social nós criámos um indicador onde fizemos uma relação entre os beneficiários do rendimento social de inserção com a população total e ainda da quantidade da oferta de habitação social pela habitação total. E isto vai-nos dar um valor em que o 1 significa que existe um completo equilíbrio entre a procura por habitação social e beneficiários e a oferta e procura, reflete-nos um equilíbrio. Valores abaixo de 1 quer dizer que então existe um excesso de habitação social em relação ao de beneficiários, e então onde nós classificamos este equilíbrio como sendo o melhor desempenho, que existe, portanto, então uma efetiva importância na quantificação dos recursos da oferta e procura. Relativamente ao acesso também, na inclusão social, tentar perceber o número de farmácias que existem por cada 10.000 habitantes, hospitais igualmente, por 100.000, perceber os níveis de criminalidade e depois criámos então uma taxa de esforço tendo em conta um valor médio para uma casa de 50 metros quadrados, em que consideramos o valor do rendimento médio do município, assim como o valor médio da renda no próprio município. E depois classificámos então por ranking, fizemos uma análise de desempenho comparativo e depois relativamente à capacitação e iniciativa, estabelecimentos de ensino superior. Aqui peço desculpa que está aqui um erro, não são estabelecimentos de ensino superior, são estabelecimentos de ensino não superior, são portanto todos os outros. Aqui está faltou aqui uma palavra. Relativamente à cultura e cidadania, os recintos de espetáculo, para tentarmos perceber qual a oferta no território de espaços culturais para os seus residentes. No quarto eixo, territorialização e governança, consideramos então o acesso à ligação de banda larga, o número de investigadores por cada 1.000 habitantes, a taxa de empregados no setor terciário e a taxa de população com ensino superior. Portanto, já com os mapas feitos, aqui temos Viseu, onde podemos ver que pronto, o eixo 1 e o eixo 4 são os que apresentam o pior resultado. No eixo 1, eu penso que não dá para ver muito bem, mas o melhor resultado que existe, que é o 1.5, está no centro, portanto, de Viseu, portanto é de salientar. No eixo 2, como tem uma vertente mais ambiental e nós também damos grande valor a esses indicadores, realmente em Viseu tem uma muito boa performance, peço desculpa.
No eixo 3, portanto, era aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, demos valores só ao nível municipal, portanto, tivemos apenas uma classe neste eixo. No eixo 4, podemos ver que os valores são todos muito negativos. Apesar disso, vemos aqui no centro, portanto, na freguesia de Viseu e no centro urbano, um valor mais positivo. Mesmo assim, não chega a positivo, é moderado baixo. É importante dizer também que nós consideramos que todos os eixos tinham o mesmo peso, 25% de importância. Nós optámos então por fazer a diferenciação nas ponderações, foi nos próprios indicadores. Depois decidimos fazer uns gráficos para termos uma melhor representação em cada eixo, o que é que cada classe estava representada, portanto a percentagem de cada classe em cada eixo. Podemos ver que no eixo 1, realmente o nível 3, portanto o nível 3 que é mau, de 63%. Nível 2 tem um nível muito bom, portanto nível 7, 41%. O nível 3, 100%, portanto 6, que já é moderado bom. E o eixo 4 com 1, que é péssimo, com 68%. Portanto, mais uma vez confirmamos que o eixo 1 e o eixo 4 foram realmente os que tiveram pior performance. E podemos ver que a nível geral, no final, o 4, a classe 4, que é o moderado mau, teve a maior representatividade com 78%. Quanto a Matosinhos, podemos ver também que, portanto, o eixo 1 tem uma performance um pouco aquém das expectativas, apesar de ter uns valores mais ali a verde, que não são muito visíveis. Ali são pequenas áreas. Menos, exatamente. No eixo 2, portanto, lá está mais uma vez a nível ambiental, podemos ver que a nível geral está positivo, mas é de salientar aquele valor a vermelho, que é o péssimo, por causa devido ao Porto de Leixões. Ao Porto de Leixões, exatamente, e de cruzeiros. Existe lá também um terminal de cruzeiros. Que piora essa performance no município. Quanto ao eixo 3, é o que tem melhor valor a nível dos municípios todos, portanto aqui temos um valor de 7, enquanto em Viseu tínhamos um valor de 6. No eixo 4, mais uma vez, temos uns valores também mais negativos, abaixo quase sempre do 5, e como Viseu foi o eixo 1 e o eixo 4 a terem piores resultados. Quanto à classificação final, no geral, temos valores entre os 3 e os 5. De referir que na zona de Matosinhos, as zonas do eixo 4, do quarto eixo, que são classificadas com melhor desempenho, são as zonas em direção à cidade do Porto e as zonas mais recentes do próprio município. Aqui podemos comprovar mais uma vez, no eixo 1, um valor de 3, 56%, o valor 3 que é mau, o valor 2, o eixo 2 com o valor mais representativo a ser o 5, que já é moderado, portanto já tem uma maior performance, com 38%. O eixo 3 tem um valor muito bom, com 7, que já é bom, e portanto lá está, com os dados que tínhamos só ao nível do município, é a única classe que temos. E o eixo 4, a maior representatividade é o 3, que aqui não aparece, ficou desformatado. E ao nível geral, com um bom resultado, um moderado, a 64% do município. Relativamente ao município de Oeiras, nós temos aqui no eixo 1 uma boa classificação em algumas áreas, principalmente no centro e no extremo oriental. E temos ainda maus resultados na zona do concelho junto ao município de Lisboa. Do ponto de vista ambiental, no eixo 2 temos uma boa classificação do próprio concelho. O terceiro eixo aqui tem um valor de 6, tem uma classificação já de moderado bom. E o quarto eixo temos uma média de resultados nas classes 3 e 4, sendo que temos esta classificação final.
Relativamente à distribuição dessas classes pelo território, temos aqui os diferentes eixos representados, sendo que a classificação final recai pela classe 4, que é moderado mau, sendo também estando o moderado bastante presente e tendo o moderado bom também representado com 8% do território total. Sendo que podemos ver aqui, observar que o segundo eixo, assim como o primeiro e o quarto, têm boas classificações neste ranking. Relativamente ao município de Lisboa, temos como expectável, até certo ponto, no eixo 1 da inteligência e competitividade, algumas áreas em que está classificado com bastante bom resultado, como é o facto da zona perto do aeroporto, mas existem algumas disparidades também, grandes setores do próprio município que têm uma classificação má. No segundo eixo, a sustentabilidade e eficiência, o Monsanto destaca-se como sendo a maior área com melhor classificação do próprio município, havendo também algumas áreas neste município, como conseguimos observar no mapa. Aqui o eixo 3 teve uma classificação de 6 e o eixo 4 também obteve bons resultados, também em prol da classificação e da qualificação da própria população que reside neste município, e em que obtemos este resultado final. Temos aqui então novamente as distribuições das percentagens por classe no território, em que observamos que a classe com maior representação é a quarta, moderado mau, e o moderado também, com valores também de mau e moderado bom. Elaboramos esta classificação final, onde temos a representação em percentagem por município para tentar comparar. Podíamos ter juntado, lembrei-me pois há pouco, um mapa comparativo de das classificações finais de todos os municípios, mas passou ao lado. Penso que é perceptível que o município de Matosinhos é assim o que no nosso ranking e na nossa classificação foi o mais bem classificado. E está. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida relativamente à questão inicial, quando vocês mostraram os indicadores, as variáveis que escolheram para cada eixo estratégico. Recai um pouco na questão da ponderação. Vocês falaram que para os 4 eixos estratégicos no geral atribuíram 25%, uma distribuição igualitária, e a minha pergunta recaía se essa classificação recaiu em alguma ferramenta, como referi, por exemplo, a AHP, ou então se vocês fizeram de acordo com a vossa, ou seja, de acordo com a vossa deliberação própria, tomaram iniciativa nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Nós consideramos que todos os eixos tinham a mesma importância, visto estarem todos dentro do mesmo documento, achámos por bem classificá-los com a mesma importância. Fizemos então, sim, uma distinção nos próprios indicadores, sendo que alguns eixos nós consideramos o mesmo indicador para vários eixos, atribuindo-lhe, consoante o próprio eixo, uma importância maior ou menor. Nós também tivemos para usar realmente o AHP, mas também tinha que ter uma deliberação nossa, portanto acabava
E também como nós classificamos, acabamos por classificar os valores e criamos um ranking nosso que acaba por ser comparativo relativamente, por exemplo, ao investimento por quilómetro quadrado. Acabamos por ordená-los e atribuir-lhes essa classificação. Obrigado. Ok, obrigado, Francisco e Nuno. Tínhamos aqui algumas notas relativamente àquilo que apresentaram. Por um lado, inicialmente, ficámos um pouco apreensivos, porque vocês tinham apenas 3 domínios, e ficámos na dúvida, mas será que eles lembram que eram 4 eixos? Portanto, vocês tinham um diagrama. Sim, isso era o que vinha no documento. Sim. O que vinha no documento, vinha assim. Foi só um copy-paste e... Não foi ser, isto pensei que era a vossa metodologia. Não, sim, mas... acaba por ser, e acaba por ser onde diz ISO, consideramos eixo e depois consideramos os domínios e depois os indicadores que escolhemos para cada domínio. Ok. Ok, nós estávamos a pensar que o ISO já era o resultado final. Não, o ISO Não, era Windows Sustentabilidade Urbana. para cada eixo, Ok. fizemos esta Também. metodologia. Agora, depois quando fizeram a operacionalização do vosso modelo, pareceu-nos que os pesos que vocês atribuíram, os 2 eixos iniciais, os pesos não somam 100%. Acho que foi então foi um lapso. É este e o outro a seguir também não. Nós tínhamos isto feito numa imagem e depois a imagem estava branca e quisemos pôr azul e depois tivemos a passar e passar. Mas confirmem que as ponderações naturalmente têm que somar para 100%, não é? Sim, foi mesmo Foi lapso. um lapso. Senão Depois estavam voltámos a... para o Canvas e quando fizemos tivemos que voltar a alterar e foi aí. Muito bem. Já agora, você tem a acessibilidade a entrar em 2 eixos, 2 vezes, não é? É calculada da mesma maneira? Houve alguma diferença? Como é que vocês fizeram a... Foi calculada da mesma maneira, apenas mudámos a ponderação, achámos que seria interessante pôr naquele eixo, mas não com um peso tão grande como pusemos no eixo 1. Então voltem lá ao eixo 1, se achou. Okay. Porque vocês colocaram aí apenas a conectividade e internacionalização, colocaram a acessibilidade. Mas, quer dizer, o eixo é de conectividade e internacionalização, só a acessibilidade não traduz a globalidade desse eixo, não é? Lá está, como na pergunta anterior fizeram nossos colegas, muita dificuldade em relação aos dados, mesmo aos níveis de freguesias, subsecções. Portanto, tivemos que arranjar indicadores que conseguissem, portanto, dar-nos alguns resultados. E chegámos a estes, se calhar podíamos ter encontrado outros, mas foi mesmo uma grande dificuldade. Nós aqui consideramos também as acessibilidades para a internacionalização, tendo em conta os aeroportos e os portos. Foi por isso que até também atribuímos 20% a este indicador. E o eixo 3? Mostra-me lá o eixo 2, também na parte das acessibilidades. Acho que era este que vocês tinham posto no mapa. Que eu depois tinha visto no mapa, por exemplo, para Matosinhos, porque aqui dava um mau valor no eixo 1, que era acessibilidades, quando vocês estavam a considerar os portos? Porque tem a ver aqui com os valores de CO2 e da permeabilidade. Eu acho que era o eixo 1, desculpa lá. Matosinhos, o eixo 1, se não me engano. Tinha tudo muito vermelho, eu pensei, mas porquê? Também que só tem um... o eixo é aqui. Porquê que aqui vem de vermelho? Não é no eixo 2 que tem ali aquele ponto vermelho. Sim, mas no eixo 1 também está a acessibilidade também está de vermelho. Eu sei que a acessibilidade é pouco, mas mesmo assim era só pouco. Eu penso como os nossos colegas disseram, também depararam-se com resultados que às vezes pareciam que não seriam os mais os que primeiramente nós achássemos que fossem ser, e realmente esse é um deles, sim. Atrás ao eixo 3, para percebermos um pouco melhor qual é que é a estrutura do eixo 3, vocês nos explicaram porque é que ele deu valores únicos por município.
Ele deu valores únicos porque os indicadores que nós escolhemos aqui são valores únicos também. Só temos um valor para o município. Mas vocês tinham o valor da população à subsecção, portanto podiam ter desagregado. Mas seria, nós achámos que seria, ou seja, não dava o valor real da subsecção. Iríamos estar a trabalhar sempre com médias e já estávamos a trabalhar com médias de valores. Sim, porque nós não sabemos se naquela subsecção, por exemplo, ao nível dos crimes, até dos crimes. Sim, por exemplo, ou mesmo dos indicadores que agora, ao dividir, dá-nos uma média só pela população que está lá, ou seja, estamos a multiplicar pela população. Ou seja, é sempre ponderado, vamos ter sempre os valores muito ligados à densidade populacional. Sim, mas por exemplo, pega eu admito que isso pode ser válido para alguns, mas por exemplo, pega num indicador como farmácias por 10 mil habitantes, ou seja, o número de farmácias por município, dividiram pela população total e encontraram quantas farmácias aqui por 10 mil habitantes, não é? Porque é que não fizeram esse cálculo, por exemplo, por freguesia, que já estava uma maior desagregação dentro do município, não é? Porque sabem que as farmácias estão localizadas em freguesias diferentes, por exemplo, não é? Para tentar ter alguma diferenciação espacial dentro do município, porque ele teve um comportamento idêntico, obviamente, ao nível global. Pronto, para a próxima já não faríamos já faríamos tínhamos esse cuidado. Mas ainda tem a hipótese diferente desta vez. Sim, ok. Vou colocar isso daqui a umas semanas. Portanto, ainda tem tempo para podemos alterar, sim. Sim. E vai-nos dar uma diferença. Os vossos mapas, mostrem-me os mapas. O que é que eu vejo aqui que podia ser melhorado? Vocês metem sempre eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4. Deviam concretizar, porque a gente chega às tantas já... Então, mas qual é o nome do eixo 1, qual é que é o nome do eixo 3? Convém ter a indicação do sim, próximo. Sim, ser logo claro o que é cada eixo é. E depois a legenda. Esta legenda tem dois problemas. Por um lado, não tem a parte qualitativa do que é o meu zero. E depois, vocês falaram no início que era de uma classificação de 1 a 9. E aqui só vem sempre 1 a 7. Portanto, o 8 e o 9... depois, quando nós fazemos as ponderações, eles perdem a importância. Mas tem que estar na vossa legenda, mesmo que ele não apareça. Está bem? A ausência de classes de 8 e 9 é importante. Vocês consideraram-nos, elas é que não apareceram. Está bem? Sim, nós no relatório iríamos explicar isso. Sim, nós iremos explicar isso no relatório. Nós aqui pensámos que não seria pertinente, uma vez que eles não aparecem, e como na legenda só costuma aparecer, só estar o que aparece no mapa. Não necessariamente, neste caso não pode ser, está bem? É para melhorar isto. Então. Obrigada. Obrigado. Olha, vou terminar aqui só. Já terminamos. Isto é tudo. E remove. Não sei se alguém da audiência quer colocar alguma questão, não é? Vamos ter aqui um diálogo entre nós e com eles e eles entre eles, não é? Mas obviamente quem quiser pode também intervir, não é? Não sei. Eu acho que o que tivemos aqui, tenho pena que a minha colega Teresa não se queira juntar para dar a cara também. O que tivemos aqui foi um exercício de um conjunto de alunos que trabalhou num curto espaço de tempo a estratégia de desenvolvimento sustentável e perceber como é que, ao nível municipal, isso pode traduzir na criação de conjuntos de dados e indicadores úteis para a gestão e até para o planeamento estratégico ao nível dos municípios. Portanto, foi uma das componentes que trabalhamos com eles e que achamos que era interessante trazer aqui esta síntese. Naturalmente, sendo trabalhos académicos, podem ser vistos sempre de diferentes maneiras, com diferentes perspectivas, com complementaridades de abordagens, que foi isso que se fez. Por outro lado, também quisemos forçar a exposição pública dos nossos alunos, em primeiro lugar porque temos confiança no trabalho que eles desenvolveram, independentemente das críticas e das sugestões que fizemos, e em segundo lugar porque é uma forma também de contribuirmos para a sociedade com aquilo que se faz dentro da universidade. Portanto, dito isto, mais uma vez só resta agradecer ao CIUL pela oportunidade de fazer estas sessões.
e agradecer aos nossos alunos pelo esforço, bem como à audiência que esteve aqui e àquela que seguramente irá visualizar depois a gravação desta sessão, nem que seja os alunos do ano que vem para se prepararem. Okay, muito obrigado a todos, boa tarde.